Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo e com a Vânia Moore está tudo bem, ok? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco nessa live. Essa live vai ser incrível. Nós vamos trazer para vocês muitas informações sobre os Mormons, sobre as testemunhas de Jeová. E é um grande prazer para nós ter aqui conosco nessa live a Vânia Moore. E ela está falando conosco dos Estados Unidos, de Utah, da cidade de Salt Lake City, o berço dos Mormons nos Estados Unidos, o berço da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ok? Olá, Vânia, tudo bem? Como é que está? Oi, meu querido. Ótima. Uma delícia participar do teu projeto aqui, viu? Faço isso com muita honra. Muito bem. Pessoal, vocês que estão chegando agora no nosso canal, na nossa live, vocês podem enviar um link da nossa live, ok, pessoal? Para que mais pessoas possam participar desta live. No momento, nós temos 42 pessoas aqui conosco, ok? Se você ainda não deu o seu like, dê o seu like agora, ok? E nós temos também o chat. No chat, você pode deixar o seu comentário, você pode deixar a sua pergunta, e você pode mostrar através do chat que você está ativo e participando da nossa live. Ok? Vânia Moore, muito obrigado por você estar aqui conosco. Nós temos muitas perguntas para você. Tá? Espero que o tempo que nós temos, que é reduzido, caiba e que nós possamos sair daqui bem informados a respeito dos Mormons e das testemunhas de Jeová. As características, as semelhanças, o que as testemunhas de Jeová têm, que os Mormons também têm, e o que um não tem, que o outro não tem. Quer dizer, as testemunhas de Jeová são muito parecidas com os Mormons, porque elas são duas das mais bem-sucedidas seitas de todos os tempos. E estas seitas, elas surgiram no final do século XIX, nos Estados Unidos. Bom, Vânia Moore, no canal da Vânia Moore, ela expõe o ambiente coercitivo da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que nós conhecemos mais comumente como os Mormons. Tá? E alguns de vocês talvez já viram os Mormons andando nas ruas com a sua maneira costumeira de se vestir. Ok? Os vídeos da Vânia, pessoal, são polêmicos, pois eles tecem críticas lógicas, coerentes e irrefutáveis que expõem os dogmas e regras legalistas dos Mormons. E no canal da Vânia, ela também dá excelentes conselhos que ajudam os seus espectadores a se libertar de possíveis traumas e de sentimentos ruins advindos da crise de consciência que o choque de realidade causa em vítimas de seitas de controle mental. Vânia Moore, fale um pouco sobre você para nós e a sua experiência com os Mormons. Primeiro, eu quero mandar um beijo para os meus queridos amigos que estão assistindo a gente. Obrigada por vocês estarem assistindo, obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Vocês são maravilhosos. Quanto mais pessoas falando a verdade sobre seitas que usam de controle mental para tirarem vantagem das pessoas, melhor. Então, o apoio de vocês é extremamente importante, viu? Um beijo para vocês, um abraço bem carinhoso, viu? Então, eu fui membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por 35 anos da minha vida. Nunca me afastei, nunca apostatei. Fui missionária por 19 meses, na verdade, eu estendi um mês a mais na minha missão, que geralmente são 18 meses para as mulheres. Ou seja, aquelas moças e rapazes que você vê nas ruas com aquele crachá da empresa Mormon, com a logomarca, porque é isso que eles chamam de plaqueta, né? Mas é um crachá com a logomarca e o teu nome como representante da empresa, que é a Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias. Eu fiz aquele trabalho. Então, as moças dedicam 18 meses, os rapazes 2 anos, para só pregar o evangelho. Esse é o termo que eles usam, mas na verdade você está vendendo a marca. Você está mentindo para as pessoas que Joseph Smith, Deus e Jesus Cristo num bosque sagrado. Você está mentindo para as pessoas que o livro de Mormon é baseado em fatos históricos. Então você faz isso de graça,
você trabalha 60 horas por semana para fazer esse trabalho, tá? Então, eu fiz esse trabalho, eu casei no templo mórmon, porque é isso que uma boa moça mórmon faz. Eu segui todos os padrões de conduta que a igreja exige de você, porque exige, eles não usam essa linguagem forte que eu estou usando, não. Mas é exatamente isso que eles fazem. Eles exigem de você um padrão de conduta. Então, por 35 anos eu fiz isso. Eu servi, eu acreditei em todas aquelas mentiras. Eu entreguei a eles como eles pedem, meu tempo, bens, talentos e energia. É isso que eles exigem dos membros da igreja, tá? Eu sempre tive um testemunho, eu acreditava em tudo aquilo, porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso a literatura que conta a real história da igreja. Então, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu vim para Utah porque eu era membro da igreja na época. Eu vim sem ajuda da igreja. A igreja nunca me ajudou em absolutamente nada. Eu quero deixar isso muito claro. Eu só vim para Utah porque eu era membro da igreja firme quando eu vim. Conheci meu marido aqui, mórmon, nos casamos no templo de Salt Lake. Só que, de repente, eu comecei a ter acesso a literaturas que contavam a história da igreja. E aí eu fui começar a conhecer o que realmente aconteceu de pessoas, de historiadores sérios, que não têm interesse nenhum em jogar palavras ao vento em relação à igreja, porque ela é uma instituição extremamente poderosa. Mas eles têm um compromisso com a verdade, eles checam documentos, então tiveram e têm acesso a documentos históricos aqui, que a igreja esconde das pessoas. Então, a sobrinha de um ex-presidente da igreja que faleceu, David O'Mackey, se eu não me engano, Fan Brody, ela escreveu, ela era sobrinha dele, ela escreveu um livro, uma bibliografia sobre Joseph Smith. Meu Deus do céu! E ela foi uma das primeiras, quer dizer, ela escreveu aquele livro na década de 50, mas outras obras foram surgindo. Aí você tem D. Michael Quinn, que é um grande historiador, Richard Bushman, Alex Beam, Graham Palmer, e pessoas que fizeram o trabalho deles baseado em documentos que eles tocaram, que eles viram. Então, que documentos são esses? Diários das pessoas, de pessoas da época, cartas, matérias de jornais, atas de reuniões que eles tinham. Aí eu fui descobrindo que nada disso é verdade, como eu te falei aqui no começo, tá? Joseph Smith não viu Deus e Jesus Cristo, como a igreja fala, o livro de Mormon não é baseado em fatos históricos, tem estudos de DNA que comprova a origem do índio americano. Eu descobri que aquela história de restauração do sacerdócio, ele mentiu que viu anjos e recebeu o sacerdócio para restaurar o evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Eu descobri, baseado em fatos históricos, que tudo isso foi mentira. A história da... eu começo a ficar meio assim, ó. Quem me conhece no canal sabe, viu? Já está acostumada com o meu jeito. Quando eu começo a entrar muito nesse assunto, eu começo a sentir meu sangue se ferver. Então, desculpa aí, tá, Osmanito? Me segura a onda comigo aí. Porque eu me irrito ainda, tá? Eu ainda me irrito, porque eu sei que tem muita gente que não acredita no que eu tô falando. Porque, tudo bem, eu entendo, mas me irrita. Então, quando eu descobri tudo isso, eu falei, peraí, como assim? Quê? Ele inventou o livro de Abraão e disse que traduziu papiros do Egito. Ele tinha papiros do Egito que falavam de cerimônias funerais. E ele escreveu como sendo um livro de Abraão e coisas... Enfim, tá, tudo bem. Quando eu descobri que tudo isso era mentira, eu fiquei louca da vida, porque eu falei, meu Deus do céu, com licença, como assim? Eu não tinha com quem conversar sobre isso. Aí eu criei o canal no YouTube, eu falei, eu vou criar um canal, eu não produzo o meu canal, quem me acompanha sabe, eu admiro quem faz um trabalho profissional, eu admiro quem faz um trabalho de edição e disso, daquilo com música, eu acho bacana, mas eu não faço. Eu não tenho paciência, né, na verdade. Mas, enfim. E eu não vejo assim, no meu caso, eu não vejo necessidade. Eu gosto de falar no canal como eu estou conversando contigo agora. Legal. Vânia, Oi. Você falou no canal e eu quero mostrar para o pessoal aqui o seu canal,
Pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal da Vânia Moore, você pode se inscrever no canal dela. E olha só, ela tem muitos vídeos, ela tem uma infinidade de vídeos com muitos assuntos, ok? Se você estiver pesquisando sobre os Mormons, sobre vítimas de seitas, né? Então, o canal da Vânia Moore é uma referência para você estudar. E os vídeos que ela traz, os aconselhamentos que ela dá, os assuntos que ela analisa, que ela pesquisa, que ela expõe, são extremamente importantes, são muito bons. E ela tem uma perspicácia incrível, tá? A Vânia é uma pessoa muito inteligente. Então, assina o canal da Vânia, assista os vídeos dela, que você vai aprender muito, não apenas sobre os Mormons, mas você vai aprender como as seitas agem e como as pessoas que fazem parte de uma seita se sentem, tá? E essas informações, todos esses vídeos, tudo que ela traz, pode ajudar você a entender vítimas de seitas. E você pode ajudar essas pessoas também, né? Aprendendo com ela. Né? E interessante, Vânia, que você mencionou como você se sentiu quando você descobriu que tudo aquilo que você acreditava por anos era uma coleção de mentiras. E eu também me senti assim quando, depois de 20 anos como testemunha de Jeová, eu descobri que havia sido vítima de uma farsa, de um engano sem paralelo. Então foi como se o chão desabasse sobre os meus pés. E eu não podia ficar calado, porque eu havia descoberto muitas coisas sobre o passado dessa seita, muitas coisas que estavam documentadas e que não era possível de serem refutadas. Então, assim como você, eu criei um canal no YouTube e comecei a divulgar tudo aquilo que eu havia descoberto. E graças a Deus eu pude ajudar muitas pessoas, e você está ajudando muitas pessoas, não apenas mormons, ex-mormons, mas também outras pessoas que são vítimas de seitas controladoras, né, como as Testemunhas de Jeová e como os mormons. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu não conheço muito bem os mormons, na verdade, eu conheço muito pouco sobre os mormons, sobre a sua história, sobre as suas doutrinas, e de fato, eu preciso estudar um pouco mais. Mas conta para nós, fala um pouco para nós sobre as principais doutrinas dos mormons, os seus principais ensinamentos. Eles pregam para você que depois que os apóstolos foram perseguidos e mortos, depois da perseguição contra os cristãos, que é algo que aconteceu em Roma, eles dizem que o sacerdócio, ou seja, a autoridade, é até engraçado. Ai, meu Deus. Eles dizem que essa autoridade, né, dada por Jesus Cristo, tal, para os apóstolos, foi retirada da terra. Então ficou suspensa e a terra ficou em escuridão, não tinha verdade. Eles chamam aquele período de a grande apostasia. Nada disso aconteceu. Mas tudo bem, muita calma nessa hora. Então eles falam que em 1820, Deus Meter, né, um jovem tão fofinho, especial, espiritual, queria conhecer a verdade, aí ele foi lá no bosque orar, né? Ai, eu sou debochada. Olha, você que assiste o canal dos Humanitos, talvez eu tô vendo que ele é uma pessoa bem séria, bem composta. Eu não sou, não, querido. Então me desculpa aí, tá? Mas enfim. Aí ele foi lá orar no bosque. E aí, né, que ele queria conhecer a igreja verdadeira. Aí ele viu Deus e Jesus Cristo e eles falaram para ele que nenhuma igreja era verdadeira. E que ele restauraria a verdade sobre a terra. Meu Deus. Aí ele realmente orou, tá? Mas ele contou 8 versões diferentes. Primeiro ele escutou uma voz, depois ele viu um anjo, depois ele viu um pilar de fogo, é uma confusão tremenda. Eu já contei essas versões da primeira visão. Mas a única versão que a gente conhece no Brasil é essa, que ele viu Deus e Jesus Cristo, que não viu porcaria nenhuma, tá? Ninguém jamais viu a Deus, mas ele viu, né? Mas né, querida? Ai, tão fofinho, né? Olhinho azul, pele branquinha, né? Americano, então tá tudo fofinho, né? Bom, aí ele disse que depois ele começou a ser preparado por um anjo, que é o tal do Moroni, que ele chamava de Nefe primeiro, e depois evoluiu para Moroni.
e que ele ia desenterrar essas placas de ouro que davam conta da origem do índio americano, que é algo que na época era muito, muito discutido entre as pessoas. Bom, aí ele traduz o livro de Mórmon. Então, no mormonismo, aí ele diz que traduziu o livro de Mórmon com Urim e Tumim. Que Urim e Tumim? Ele era um caçador de tesouros, ele tinha 2 pedras que ele colocava dentro do chapéu, colocava a cabeça dentro do chapéu e falava as palavras lá. Tudo bem. Mas eles dizem, então, no mormonismo, eles dizem o seguinte, que o livro de Mórmon veio para complementar a Bíblia, que a Bíblia sofreu várias alterações e ela não é totalmente confiável, ela não contém a plenitude do Evangelho, mas o livro de Mórmon é o livro mais correto da face da Terra. É nessas palavras que eles descrevem o livro de Mórmon, tá, querido? Pretensão? É o livro mais correto da face da Terra, só que eles não te contam que o livro de Mórmon já sofreu mais de 3.000 alterações doutrinárias, mas eles não te falam isso, tudo bem. E aí depois ele inventou uma história, quando ele estava perdendo crédito já com os membros, tá? Porque eles estavam questionando esse dom de profecia dele, porque tudo que ele estava falando eu estava dando tudo errado. Então ele inventou essa história de que ele viu João Batista, que veio lá do céu e deu o sacerdócio arônico para ele lá no bosque, né? Tudo no bosque, né? Ninguém vê nada, não. Tudo no bosque, tudo bem. Não tem testemunhas, é só a palavra dele contra o mundo inteiro. E bora acreditar, bora ter fé e acreditar, né? Tá tudo bem. E depois ele recebeu a visita de Pedro, Tiago e João, também vieram do céu, colocaram as mãos na cabeça dele, né? E deram o sacerdócio de Melquisedeque. Pronto. Agora ele restaurou o sacerdócio. Como ele era maçom, tá? Ele trouxe os rituais maçônicos para a igreja dele para calar a boca dos homens com relação à poligamia e outros golpes financeiros que ele estava dando, mas a poligamia era a principal delas, tá? Meu Deus. E daí ele trouxe aqueles rituais e criou, então, os rituais maçônicos dentro dos templos mórmons, tá? Que ele diz que tudo isso foi parte da restauração do evangelho na Terra, né? Só que Jesus Cristo não criou templo, não criou ordenanças, nem símbolos, nem sinais, nada disso. Mas ele trouxe isso da maçonaria. Então, essa é a base da doutrina mórmon. Eles são a única igreja verdadeira e viva sobre a face da Terra. O livro de Mórmon é o livro mais correto da face da Terra e mais confiável do que a Bíblia em termos doutrinários, tá? Então, esse aí é um resumo para você do que é o mormonismo. Interessante, né, Vânia? Eu tenho aqui essa imagem aqui, ó. E aqui nós temos aqui o fundador dos Mórmons e nós temos o fundador das Testemunhas de Jeová, tá? O Joseph e o Russell. E quando o Russell entrou em cena, já existiam os Mórmons. Os Mórmons já existiam, né? Mas eles são muito parecidos. Joseph mencionou que havia sido ordenado diretamente por Deus, e Charles Taze Russell disse que havia sido escolhido por Deus para restaurar a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, porque assim como os Mórmons, as Testemunhas de Jeová ensinam que houve uma grande apostasia depois que os apóstolos morreram, e que só com a chegada de Russell, só na época de Russell, é que as verdades cristãs seriam restabelecidas, né? Então, com Joseph Smith também foi a mesma coisa, né? Ele exagerou um pouco, aliás, exagerou muito, né? Exagerou um bocado, mas não há muita diferença desses dois camaradas aí, né? Não há muita diferença. Eles começaram uma seita de controle mental utilizando-se da mentira. Imitaram quem? O Satanás, o diabo, né? Mas é engraçado que as Testemunhas de Jeová tem um fundador, que é o Charles Taze Russell, e tem um segundo fundador, que é o Joseph Rutherford. Os Mórmons também, eles têm o Joseph Smith, que foi o primeiro, e o Brigham Young, que foi o segundo, foi o Brigham Young que deu aos Mórmons a cara que eles têm hoje. E o Joseph Rutherford, o segundo fundador das Testemunhas de Jeová, foi que deu às Testemunhas de Jeová a cara que eles têm hoje, inclusive o nome.
porque as testemunhas de Jeová, na época do primeiro fundador, de Charles Russell, elas eram chamadas de estudantes da Bíblia. Era um grupo despretensioso. Mas aí, com Joseph Rutherford, eles se tornaram as testemunhas de Jeová. E, na verdade, não eram testemunhas de Jeová, né? Coisa nenhuma. Eles eram testemunhas do Joseph Rutherford, da Torre de Vigia, daquela organização sectária. Então, muitas similaridades, né? Por aí. Tem várias outras que nós vamos analisar aqui. Você falou agora há pouco que Joseph Smith era maçom e que ele incorporou na sua religião, no mormonismo, né, que esse é o nome comum que as pessoas dão, mormonismo. Ele incorporou alguns elementos maçônicos na sua religião. Você poderia mencionar alguns para nós? Olha, eles começaram a construir templos, e essa foi uma grande jogada, porque agora, depois que você entra no templo, agora você está preso por um anzol. Você promete lá, eu vou só mais ou menos o que eu me lembro, porque graças a Deus eu estou esquecendo tudo. Mas você promete que você vai guardar a lei da castidade, você promete que você, como mulher, que a mulher vai ser submissa ao marido, que o homem vai ouvir o Senhor e a mulher vai ouvir o marido, porque a igreja nem é machista, né, meu querido? Não, imagina, né? Tá tudo bem. Você promete que você vai evitar a risada alta, da gargalhada, porque isso é um sinal da maçonaria também na época. Eu não sei se ainda é assim, mas era algo que era praticado pela maçonaria. Então, você não pode dar gargalhada e risada alta. Você promete que vai usar uma roupa especial chamada garments. É uma roupa íntima horrorosa, que eu nunca gostei, mas usava por obediência. É uma blusinha para as mulheres. Eu já vi. Já viu? Tá. Já. Quase até o joelho. Para os homens é uma camiseta quase com uma manga, como a minha, um pouco mais curta. É uma camiseta, uma bermuda horrorosa, tudo branco. Você promete que vai usar aquilo como uma segunda pele, mas você tem que guardar todos os convênios, ou seja, os pactos que você fizer no templo. Mais pactos que você faz. O mais importante deles é o que eles deixam por último, tá? Que fala que você vai consagrar o teu tempo, bens, talentos e energia para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você assiste um filminho lá dentro do templo, em que eles representam a criação do mundo, o Adão e a Eva lá, tudo fofinho, né? E tudo, e o Pedro, Tiago e João fazendo, né, levando os recados de Deus lá para Adão e Eva, né, para poder dar embasamento para a história de Joseph em relação à restauração do sacerdócio, né, meu querido? Nada lá é por acaso. No momento do filme, Satanás, que é um personagem, né, o personagem do filme que representa Satanás, ele olha na tela do templo e te ameaça. E ele fala exatamente assim: eu tenho um recado para aqueles que estão, não sei o que lá. Se vocês não guardarem todos os convênios que fizerem nos altares deste templo neste dia, vocês estarão em meu poder. E quando ele fala isso, você sente medo. Não tem como não sentir medo, tá? Então você começa a entender ali que agora, tem mais um pacto, né? Um convênio que você faz lá dentro, que você não vai falar mal dos ungidos do Senhor, querido. Não. Você não vai criticar os líderes, você vai falar tudo, fazer tudo que eles querem. Cada vez que você faz um convênio desse, que é um pacto, você abaixa a cabeça e diz sim. Você usa uma roupa especial lá dentro, tá? Que se você procurar no YouTube, você vai encontrar vídeos que foram feitos lá dentro com uma câmera escondida, mostrando aquelas roupas horrorosas que eles chamam de roupa do sacerdócio. Você recebe um novo nome lá dentro. Eu recebi um novo nome. Meu nome era Abis. É uma fofoqueira. Uma fofoqueira do livro de Mormon. Adorei, né? Eles escolhem nomes bíblicos, tá? Eles te dão um novo nome, eles falam que aquele é o nome pelo qual você vai ser chamado na ressurreição. O marido sabe o nome da esposa, a esposa não sabe o nome do marido. Você faz símbolos e sinais, tem um sinal chamado filho, um aperto de mão maçônico, aí tem um segundo que é chamado... eu tô esquecendo, né? Coisa boa que eu tô esquecendo. Tem o sinal do cravo, o sinal seguro do cravo,
umas coisas que você não entende quando você faz, você não entende nada. No último pacto, antes de você passar pelo véu, que eles é um simbolismo que eles fazem, né? De que quando você ressuscitar, você vai passar pelo véu e vai dar os símbolos e sinais lá para Deus e vai entrar lá no reino celestial. Você entra numa sala celestial lá bem luxuosa. O último símbolo você fala assim: saúde no umbigo, medula nos ossos, força nos lombos e nos tendões, poder no sacerdócio, haja sobre mim e minha posteridade, por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. Você não entende nada do que está falando, mas você repete. O que eu fiz aqui agora é abominável à vista de qualquer mormon. Você não fala nada do que acontece dentro do templo, você não fala lá fora, porque eles dizem que é sagrado. Mas não é sagrado, é secreto. Porque existe uma diferença entre sagrado e secreto. Não tem problema nenhum você conversar sobre coisas sagradas. Agora, coisas secretas são secretas, então você não fala. Então, isso tudo foi inspirado na maçonaria, tá? E funciona, porque você morre de medo de sair. É aí onde se explica aquela coisa de que as pessoas ficam, puxa, mas agora se eu sair, eu vou perder as bênçãos, eu vou perder a minha exaltação, Satanás vai me pegar, eu vou estar no poder dele. É forte, é desumano e é puramente financeiro, porque você não precisa de nada disso para ser uma pessoa de bem. Exato. Então, Interessante, né, Vânia? Só complementando aqui o que você mencionou, não é? Este é o modus operandi das seitas de controle, porque elas precisam incutir o medo naqueles que servem a organização. E qualquer semelhança com as testemunhas de Jeová não é mera coincidência. As mesmas coisas acontecem de forma diferente. Existem outros termos, mas é a mesma coisa, é o mesmo modus operandi. As testemunhas de Jeová são pressionadas todo o tempo. Elas podem perder privilégios, elas podem perder a salvação, elas podem morrer no Armagedon, elas podem serem destruídas para sempre sem a esperança de ressurreição, se não servir os irmãos de Cristo. E quem são os irmãos de Cristo? São os líderes da organização da Torre de Vigia. Não é? Se você não servir a eles cegamente, obedecê-los cegamente, então quer dizer, você não vai para o paraíso, você vai ser destruído. E as testemunhas de Jeová morrem de medo do Armagedon. Agora, por exemplo, dessa pandemia, as testemunhas de Jeová ficaram com muito medo de ser o sinal do fim. Mas nas congregações há outras formas de incutir medo nas pessoas. Isso acontece todo o tempo. Né? Nas seitas é assim, nos mormons é assim, nas testemunhas de Jeová é assim. É incrível, né? Como as pessoas elas se submetem, como você disse, ninguém precisa disso para viver. Ninguém precisa ser humilhado, ser ostracizado, passar por medo, de pessoas dominando sobre a sua vida, lhe empurrando goela abaixo, interpretações. Ninguém precisa disso para sobreviver, para viver, para ter uma comunhão com Deus. Mas as pessoas são levadas por meio de métodos coercitivos, de controle mental, a acreditarem em tudo isso, a se submeterem a estes vigaristas religiosos. Mas felizmente, muitas pessoas estão acordando, né? Você mencionou aí algumas características, né, sociais, seculares. Entre as testemunhas de Jeová há o controle da informação. Quer dizer, uma testemunha de Jeová não deve procurar informação espiritual em outra fonte que não seja fornecida pela sua liderança. Porque senão elas vão estar participando da mesa dos demônios e da mesa de Jeová. E não pode. Você não pode comer os petiscos de Jeová e comer os petiscos de Satanás. Acontece, Vânia, alguma coisa parecida entre os mormons? Não, não é parecida, é idêntica. É idêntica. E nós temos 150 pessoas aqui ao vivo assistindo a gente. Muito obrigado. Como é que funciona o controle da informação nos mormons? Toda e qualquer informação que for dada em relação à doutrina, à história da igreja, ao caráter dos líderes dela, é tudo anti-mormon.
são tudo pessoas que estão perseguindo a igreja, estão perseguindo a verdade, são pessoas revoltadas, são pessoas que não têm o espírito, são pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. Então, você só vai pesquisar sobre quaisquer assuntos relacionados à igreja, seja doutrinário, seja histórico, ou seja sobre a personalidade dos líderes dela, você só pesquisa nas fontes autorizadas pela igreja. Ponto. É óbvio, né, meu querido? Mas é óbvio. Eu vou te vender um produto, eu quero que você fique só usando o meu produto, né? E se você descobrir que se você for pesquisar, for levar para um bioquímico, eles falarem, estão te enganando, esse produto aí não é nada disso que ela está falando. Você vai parar de comprar meu produto. Então, eu tenho que te convencer a usar e não consultar um bioquímico. Meu produto é perfeito. Então, E eu vou te dizer uma coisa. Vou aproveitar essa deixa para dar um recado para quem está escutando. Eu sei que seita é uma palavra forte. Ninguém gosta dessa palavra. Acontece que eu quero te desafiar, seja você quem for que está escutando, eu quero te desafiar a me citar uma única pessoa que você conheceu na tua vida que chegou para você e falou, eu faço parte de uma seita. Eu acho que você nunca viu nenhuma pessoa que fale isso, sabe por quê? Porque ninguém que faz parte de seita reconhece como tal. Não é seita. Eu falei sobre isso no meu canal e eu gostaria de mencionar aqui. Eu estudei um autor que ele é considerado um ícone no estudo de seitas aqui nos Estados Unidos, chamado Hansen. Steven Hansen. Steven Hansen, da seita de Moon. Isso. Conheço. Perfeito, tá? Ali ele te explica muito detalhadamente maneiras de você identificar uma seita, tá? Tem outro, eu esqueci o nome dele agora, mas ele criou o modelo BITE. O modelo BITE é uma sigla. Então, eles dois te ensinam a você identificar uma seita. Controle mental, controle da informação, aquela coisa de que só nós temos a verdade. Quando você sai daquela instituição, você é desmoralizado. O teu caráter sofre prejuízo, tá? E eu esqueci outras características, mas essas 4, basicamente, já identificam uma seita. Então, o mormonismo é uma seita. Eu nunca diria isso se eu não tivesse embasamento científico e teórico, porque eu não sou irresponsável. Então, ela é uma seita. E você está me falando das Testemunhas de Jeová, se existem coisas como essas que eu citei, é uma seita também. Tem algum problema fazer parte de seita? Não, desde que você esteja feliz. Desde que você goste, desde que você precise, desde que seja um estilo de vida que serve para você e para a tua família. Agora, se trouxer para você tristeza, depressão, autoestima baixa, estresse, por aí vai a lista, então é hora de você começar a rever e perceber que tudo isso está acontecendo porque você faz parte de uma seita. E talvez você não precise dela na tua vida. Eu só queria fazer essa observação porque eu acho extremamente importante. Uhum. Eu nem você aqui estamos jogando palavras ao vento, chamando Testemunhas de Jeová e mormonismo de seitas baseados no nada. Nós estamos falando baseados em conhecimento. É importante as pessoas saberem. Isso. Muito legal. Entre as Testemunhas de Jeová, uma coisa que acontece que causa muito sofrimento é o tratamento dado a ex-membros, pessoas que são afastadas do grupo, que são desassociadas, ou que decidem sair por vontade própria, são os chamados dissociados. O Wagner Souza, que está aqui com a gente aqui no chat, ele disse para nós falarmos um pouquinho sobre este assunto. Nas Testemunhas de Jeová, há a desassociação. Quando alguém apronta, faz alguma coisa que o grupo condena, ele pode ser desassociado. Isso é muito comum acontecer. Por exemplo, um jovem tem relações sexuais com a namorada, com o namorado. Então, eles confessam e muitas vezes, mesmo após uma confissão, os dois são desassociados e passam aí vários meses afastados do grupo. E os membros não falam
com eles. Alguns são desassociados, por exemplo, por apostasia, porque não acreditam mais nos ditames, nas regras, nos dogmas do grupo e resolvem confrontar os anciãos, confrontar os ensinos, e aí eles são desassociados por apostasia. Estas pessoas são taxadas de apóstatas, e estas pessoas, elas são ostracizadas até mesmo pelos membros da sua família, os quais são orientados a não lhe dizer um simples oi. Agora imagine, um pai expulsar o filho de casa porque esse não quer mais servir a Jeová. Né? Ou uma mãe não conversar mais com o filho não conversar com a mãe, e eles colocam até mesmo em vídeos cenas impactantes de, por exemplo, uma mãe que observa o celular tocando, ela sabe que é o filho, e o filho está afastado de casa, está desassociado, ela resolve não atender a ligação, porque a organização diz que os pais não devem falar com os filhos desassociados. O ostracismo, segundo eles, é uma demonstração de amor, porque pode fazer a pessoa voltar para Jeová. Vânia, existe o ostracismo entre os mormons? Você, nos seus vídeos, você tem aconselhado várias pessoas, né, talvez com problemas similares. Fale um pouco para nós sobre isso. Olha, na Igreja Mórmon não é tão forte quanto na Testemunha de Jeová, ou seja, os membros não são orientados a não falarem com as pessoas, tá? Mas existe desassociação e existe excomunhão. Excomunhão é mais grave. Eles decidem todos os níveis de pecados, né? E se você for excomungado da igreja, você tem que se rebatizar. Então, durante o período que você fica, acho que 1 ano, se eu não me engano, excomungado, tá? Aí você tira os garments, que é aquela roupa íntima horrorosa. Então, todo mundo já percebe que aconteceu alguma coisa contigo, porque eles não estão mais vendo a marca do garment. Falei, aquele lá foi excomungado, veja, né? Então, é muita falsidade, né? As pessoas fingem que não sabem, mas sabem. E no caso de desassociação, a pessoa não pode tomar o sacramento, então, durante as reuniões dominicais, né? Então, todo mundo fica sabendo que aconteceu alguma coisa. As pessoas também não podem prestar testemunho lá na frente, nem discursar, nem participar nas aulas, nem fazer oração em público, nada disso, tá? Quando você sai da igreja, o que eu noto é que existe muita falsidade. As pessoas, como membros da igreja, elas fingem que te aceitam, elas fingem que te entendem, mas elas, por trás, elas malham, e eu sei disso por experiência própria, eu vi muito isso. E elas se afastam de você, sim. Eu perdi amigos, eu perdi amigas, tá? Porque quando eu me afastei, se sentiram no direito de me repreender como se isso fosse a coisa mais absurda do mundo. Então, eu perdi amigos, tá? Inclusive, alguns eu tentei adicionar no Facebook, rejeitaram, porque eu saí da igreja. Então, existe sim. Eles não vão admitir para você dessa forma tão escancarada como eu estou te falando, mas na prática é exatamente isso que acontece. Ninguém te aceita de boa, não. Ah, não, tá bom, não, ixi, não tem nada a ver. Não. Sempre que eles tiverem uma oportunidade, eles vão falar sobre a igreja para ti. Vão te convidar para ir para conferência ou para, sei lá, o quê, para reunião. Existe uma amizade frágil, baseada na crença comum. A partir do momento que você não tem essa crença comum, o relacionamento se quebra. Só ficam de pé os que eram realmente relacionamentos sólidos e sinceros. Interessante. Entre as testemunhas de Jeová, essa questão da desassociação é algo que tem causado muito sofrimento, inclusive suicídios. Porque imagina, o filho expulso de casa, ele cresceu na organização, ele não tem uma vida social fora do grupo, às vezes, na sua grande maioria, são dependentes dos pais, então eles sofrem muito. Infelizmente, alguns têm se suicidado, tirado a sua própria vida. Se nós pesquisarmos na internet sobre o assunto, nós iremos encontrar várias referências. Eu não estou inventando, isso acontece, né? Agora imagina a mãe, ao ver o filho que se dissociou porque não acredita mais nos ensinos da organização, e ela encara o filho agora como alguém que vai ser destruído. Então, como uma mãe se sente numa situação dessa? Então, é algo desumano até. Entre os mormons, existe o ostracismo, mas não é tão radical assim.
não é? Depende. Se você for homossexual, amigo, você corre um sério risco de ser expulso de casa por conta disso, tá? Eu queria só fazer uma observação enquanto você falava. No meio cristão, no Brasil, por exemplo, que é um país predominantemente cristão, se você falar em ateísmo, as pessoas arregalam o olho deste tamanho e falam, ai, mas né, como assim é ateu? Agora, eu tenho uma observação para fazer. Quem são as pessoas que fazem esse tipo de coisa que você está me falando, como, por exemplo, mandar o filho para fora de casa por questões espirituais? Um ateu faria isso? Jamais. Um cristão faria isso? Paz. Paz e ainda acredita que está fazendo certo. Então, só para as pessoas pararem para pensar. Para com essa palhaçada de criticar ateu. Porque o fato de você ser cristão não significa nada se as suas atitudes não demonstram amor sincero, aceitação, carinho, quebra de preconceito. Então, se você é um cristão que acha que você é tão bom, você é tão justo, que você tem a coragem de mandar um filho teu para fora de casa por conta de crenças espirituais, meu Deus do céu, você não podia ser mais apóstata do que você é. Essa é a minha opinião. É verdade, eu concordo com você, né? Se alguém faz isso, ele pode ser qualquer coisa, menos cristão. O filho que deixa de falar com a mãe, com o pai, ou vice-versa, por motivos religiosos, ele pode até achar que é cristão, as pessoas podem até dizer que ele é cristão, mas ele, na verdade, ele não é. Se nós lermos os evangelhos, nós iremos ver muito como Jesus tratava as pessoas. Isso é muito claro. Outra coisa, Vânia, as testemunhas de Jeová encaram as pessoas de fora como pessoas do mundo, pessoas que não têm Deus, pessoas que serão destruídas no Armagedon. Se chegar o Armagedon hoje, as testemunhas de Jeová acreditam que 99,9% será destruída pelo amoroso Deus Jeová. Elas ensinam que Jeová, o Criador de todas as coisas, vai enviar Jesus e um exército de anjos furiosos, e eles irão invadir o planeta Terra, irão matar sem dó nem piedade 99,9% da população humana, deixando apenas as inocentes e fiéis testemunhas de Jeová. Como os mormons encaram as pessoas de fora? As pessoas são pessoas do mundo, isso é uma expressão extremamente usada. Eles falam que você tem que ser do mundo sem... Como é que é? Não. Você tem que viver no mundo sem ser do mundo, algo assim. Sem fazer parte do mundo, como as testemunhas de Jeová ensinam também. Isso, então os mormons estão aqui porque tem padrões de conduta superiores e o mundo está aqui, tá? O que eles acreditam é o seguinte, é que todo mundo vai virar mormon, querido. Todo mundo vai virar mormon, bem feliz, vai receber o evangelho, né? Tanto que quando as pessoas morrem, eles fazem aqueles rituais no templo pelas pessoas que já morreram. Respeito pela liberdade delas, zero, porque a pessoa já morreu, não pode dizer que sim nem que não. Mas eles batizam, tá? Os mortos, usando pessoas, obviamente pessoas vivas, como procuradores deles, tá? Representantes daquelas pessoas que já morreram, eles fazem o batismo, fazem os endowments, que é quando você recebe aquela roupa horrorosa íntima lá, que eles chamam de investidura, e fazem também selamento, viu? Então, o que eles dizem é o seguinte, que todo mundo que morre aceita o evangelho no mundo espiritual, aceita, porque imagina, né? Como é que não vai aceitar? Tudo bem. E daí eles dizem que os outros que não tiveram oportunidade de receber o evangelho nessa vida vão receber depois, lá não sei quando, lá, não me lembro mais, mas vão receber o evangelho, e aqueles que não aceitarem o evangelho de jeito nenhum, aí, né, vão para graus de glória diferente, né? Pessoas como eu, apóstata, vai para as trevas exteriores, lá para o inferno, lá para Satanás, tudo escuro, né? Aí se você é mais ou menos, mas você é adúltero, libertino e não sei o que lá, adúlteros, feiticeiros, libertinos, você vai para um reino chamado reino celestial. Se você é um pouquinho melhor, né, mas você não foi valente no testemunho de Jesus Cristo, você se afastou da igreja. Agora você vai para o reino terrestrial. É o purgatório. Oi? Seria um purgatório, né? Não, o purgatório é trevas exteriores, é para onde eu vou, querido. Eles dizem, né, que eu vou, mas tudo bem. Esse é o purgatório. O reino terrestrial é um reino mais ou menos, e aí o celestial
dentro do Celestial tem 3 divisões ainda. Se você for um mormon, bem bom, aquele mormon que aceita todos os chamados, paga dízimo todo mês, paga ofertas, jejua, frequenta o templo, você vai para o reino celestial, mais elevado grau de glória. Aí você vai ser um Deus e você vai criar seus próprios mundos. Nossa, que legal. Que ótimo. Trabalho, eu quero mais ficar lá no inferno fazendo festa, hein? Ai, Vânia, Vânia, não é diferente, né? As Testemunhas de Jeová. Não é diferente, porque para as Testemunhas de Jeová, elas acreditam que há 2 esperanças de salvação. Elas acreditam que há um grupo especial chamado de ungidos, que vão para o céu para governar com Cristo. Estes, assim que eles morrem, o corpinho deles já é transformado e vai para o céu, para o lado de Jesus Cristo, e se torna um governante celestial junto com Cristo Jesus. E para esta classe, a morte não tem mais nenhum poder, nenhum controle. E os outros humanos, os bilhões de humanos que existiram em todas as épocas, eles só poderão ter a vida eterna no paraíso na Terra. Interessante que todos os líderes das Testemunhas de Jeová, os que estão no topo da pirâmide, fazem parte daquele grupo seleto. Não é? Lógico, né? E o que acontece é que estas pessoas que vão ficar na Terra ainda vão ter suor, ainda vão ter canseira. Elas precisam servir cegamente a estes líderes, que eles mesmos se denominam os irmãos de Cristo. E se você divulgar a doutrina, se você assistir às reuniões, se você pregar de porta em porta, se você colocar publicações, se você ajudar a construir salões do reino, porque agora as Testemunhas de Jeová estão nessa agora, de construir salões do reino. Né? Os mormons, eles são incentivados a dar o dízimo e a construir os templos. Não é? É uma das doutrinas fundamentais dos mormons. A construção de templos. É um mandamento dado a Joseph Smith. Bom, então as Testemunhas de Jeová, elas sofrem todo esse tipo de manipulação. E é algo muito parecido, né, que acontece entre os mormons. Mas como as pessoas chegam nesse ponto de aceitar todas essas coisas cegamente, tem de ser muita lavagem cerebral mesmo, não é? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você. Entre as Testemunhas de Jeová, recentemente, houveram vários escândalos que chocaram o mundo, relacionados a abusos sexuais de crianças, abusos infantis. A alta cúpula das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, eles estabeleceram uma política para abusos infantis nas suas congregações ao redor do mundo. E esta política diz que um membro ele não pode ser acusado de um crime se não houver 2 testemunhas. Agora imagine, né? Quando um pedófilo ele abusa de uma criança, não há testemunhas. E há uma grande incoerência nessa política, contestada por autoridades do mundo todo, e esta política acabou levando a torre de vigia, anciãos, líderes, membros, ao banco dos réus de vários países, porque as Testemunhas de Jeová são acusadas ao redor do mundo de acobertar pedófilos em suas congregações. Porque se não há 2 testemunhas, não há acusação válida. E, além disso, eles são orientados a resolver o assunto internamente dentro da congregação como se fosse um pecado comum, e não como um crime hediondo que tem de ser levado às autoridades. O que aconteceu foi que muitos pedófilos confessos, abusaram de crianças, várias crianças, foram acobertados e repetiram os erros quando, por exemplo, foram para outras congregações. E ninguém ficou sabendo que na sua congregação havia chegado um pedófilo em potencial. Né? Então, só na Austrália, as autoridades, em uma investigação nacional, detectaram que nas congregações das Testemunhas de Jeová, em várias décadas, haviam sido acobertados mais de 1000 pedófilos.
E muitos outros escândalos do mesmo naipe, né, aconteceram aí nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, na Inglaterra e aqui mesmo no Brasil, né? Recentemente nós tivemos várias denúncias aí, reportagens mencionando estas políticas da organização da Torre de Vigia. E entre os mormons, tem acontecido alguns escândalos similares que têm feito a alta cúpula tremer? Quem tem o poder sobre isso é sempre a vítima do abuso. Tá? Existem famílias que, por fazerem o convênio no templo, de que não vão se levantar contra os ungidos do Senhor, muitas dessas famílias não procuram as autoridades e fica tudo por isso mesmo. O que acontece? No Brasil, eu só soube de um caso, que inclusive eu já contei nos meus vídeos, de uma menina de 13 anos de idade que teve relações sexuais com o bispo dela dentro do bispado. Isso foi crime. Isso não tem outro nome. Um homem casado, um homem de mais de 30 anos, com uma criança de 13 anos de idade. Isso é crime. Ele não foi preso, ele não foi denunciado para as autoridades, ele não foi para a justiça, tá? Ele foi desobrigado e foi excomungado da igreja, mas foi rebatizado depois e voltou para a igreja e está tudo bem. Ninguém fala nada sobre esse assunto. Foi isso que aconteceu na igreja. Isso é acobertar um criminoso. Porque uma coisa é você considerar um ato um pecado. Outra coisa é você não perceber que aquele pecado é mais do que isso, é um crime, tá? Bom, então esse foi o único caso que eu pessoalmente conheci no Brasil, então é um caso sobre o qual eu posso falar. Aqui nos Estados Unidos, eles têm uma hotline, tá? Que acontece o seguinte, se chega ao conhecimento do bispo ou de algum líder da estaca que houve um caso de abuso sexual envolvendo um membro da igreja, tá? Um fiel portador do sacerdócio, que é assim que eles gostam de falar. Eles têm uma hotline. Os bispos aqui, os presidentes da estaca, eles são orientados a ligar para esse número, tá? Esse número não são psicólogos de plantão para ajudar a vítima. Isso aí já me deixa nervosa, esse assunto já me irrita, viu? Essa hotline, ela vai contactar diretamente os advogados da igreja que ficam de plantão e são pagos para cobertarem esses casos. Eu conheço isso porque eu escutei o podcast de alguém que viveu essa situação. Mais de uma pessoa. Bom, o que o advogado vai fazer? Ele vai lá e vai meio que medir a temperatura, digamos, da situação. Ele vai comprar o silêncio da vítima. Se ele vê que a família da vítima está disposta a perdoar, tem que perdoar, não, vamos só levar a criança ou jovem para fazer uma terapia. Se isso for suficiente, beleza, é isso que você vai ter da igreja. Se a família estiver agitada e quiser protestar e ameaçar procurar as autoridades policiais, agora eles vão comprar o teu silêncio. Eles vão comprar o teu silêncio. Esse é o procedimento que acontece aqui. Eu não sei no Brasil como é, mas eu acho que não é assim, porque o dízimo do brasileiro, infelizmente, não garante esse luxo, tá? Então, aqui, eles recebem o dinheiro e ficam caladinhos. Porém, existem muitas famílias que já conhecem isso que eu estou te falando, sabem que é assim que a igreja trabalha. Elas nem consultam ninguém da igreja, nenhum líder eclesiástico. Elas vão direto à polícia. Aí o cara é pego, tá? A gente tem tido aqui muitos casos, inclusive um cara que faz a voz do filme que as pessoas assistem no templo. O cara foi preso recentemente por causa de abuso sexual de meninos. O cara fazia a voz de Deus, do Deus Mormon. E era um baita de um criminoso. Um criminoso, não um safado, não. Porque safado é uma coisa, criminoso é outra. Então, ele foi preso, tá? Então, é muito comum você ver aqui, bispo da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias foi preso, lá. Esses são só os casos cujas famílias das vítimas vão direto às autoridades. Aí eles são pegos e o escândalo é grande, porque agora a igreja perdeu o controle da situação. Mas ela, como instituição capitalista financeira, que é só o que ela
ela compra o silêncio, sim, porque ela precisa proteger a própria imagem dela, de que aqueles homens foram chamados por Deus, de que o povo mórmon vive padrões superiores aos padrões do mundo. Você pode confiar neles, vem se junta à nossa igreja, que você vai ser uma pessoa do bem, honesta, digna, íntegra, todo aquele monte de bobagem. É assim que funciona. A sujeira é grande, meu querido, é muito grande e revoltante. É exatamente igual entre as testemunhas de Jeová. Por que eles têm políticas para tratar assuntos de abuso infantil? Porque eles sabem que existem. Existem muitos casos, não são poucos, mas eles querem, assim como muitas seitas também querem, continuar a manter aquela aura de santidade da sua organização. Não é? Então, se um vizinho souber que uma testemunha de Jeová que mora ao lado é um pedófilo, ou cometeu abuso sexual, foi preso, processado por isso, jamais ele vai aceitar uma visita na sua casa, vai começar a falar mal das testemunhas de Jeová do grupo. Então seria muito ruim para a imagem da organização. Então, por isso, eles estabelecem, criam essas regras, eles têm poder, eles impõem sobre os anciãos, eles coagem as vítimas. Geralmente os anciãos dizem, se você denunciar o irmão sem ter uma base bíblica, quer dizer, as duas testemunhas, você está indo contra as orientações de Jeová. Então, deixe nas mãos de Jeová. Se o pedófilo não confessou o seu erro, se não há base bíblica para uma denúncia, levá-lo à polícia seria um erro. Então deixa nas mãos de Jeová, que Jeová, no seu devido tempo, vai resolver estes assuntos. Estamos tão próximos do Armagedon, não é mesmo? Para que arriscar? Então é isso que acontece, não é? Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Vânia, nós estamos em uma era muito especial, uma era onde quando a informação tem um alcance inacreditável. A internet, os meios de comunicação. Nossa, hoje em dia você pode, com um simples celular, no seu quarto, acessar qualquer tipo de informação que você deseja. E para as seitas, isso é um perigo absurdo. Porque um jovem, ele pode pesquisar o passado da organização que faz parte, no quarto dele, utilizando o celular dele, sem ninguém ter conhecimento disso. No momento, nós temos 200 pessoas assistindo a nossa live, nós somos gratos a todos. Já ultrapassamos aqui esse auge aí, tá? Porque a assistência fica oscilando. Você acha, Vânia, que a internet ela tem feito um estrago nas seitas? Graças a Deus tem. Graças a Deus. Graças à tecnologia. Tem feito um estrago. Inclusive, um dos líderes, dos grandes líderes da cúpula da igreja aqui, Dallin H. Oaks, ele falou que a igreja mórmon está experimentando agora o maior número de apostasia desde os dias de Kirtland, que foi lá no passado da igreja que Joseph deu um golpe financeiro e muitas pessoas saíram aos bandos, saíram da igreja porque se deram conta que ele era um falso profeta. Ele disse que desde aquela época nada se compara ao que está acontecendo hoje. E é graças à informação. Então eles estão reenfatizando mais e mais o fato de que você não pesquisa em fontes não autorizadas pela igreja. Mas, sem dúvida nenhuma, a internet tirou todos os limites. Agora só fica no escuro, só fica na ignorância quem realmente quer. É isso. As testemunhas de Jeová, elas têm um corpo governante. Como eu já mencionei aqui, são um grupo de homens, tá? São homens que se dizem ungidos, escolhidos por Deus, e que Deus fala por eles. Quer dizer, apenas por meio deles a humanidade pode ter informação espiritual genuína. Outra religião no mundo, outro grupo religioso, ninguém mais está autorizado a trazer informações da parte de Jeová para a humanidade. Não, peraí. Isso é mormonismo, querido. Agora nós vamos brigar. As testemunhas de Jeová fazem isso, né? Eu tenho aqui, olha,
as revistas das Testemunhas de Jeová, a Sentinela, anunciando o reino de Jeová. Por meio dessa publicação, tem outras publicações, como a revista Despertar, e os livros, as brochuras, mas essa publicação aqui, eles consideram o canal de alimentação, pelo qual as testemunhas de Jeová são alimentadas espiritualmente. O Jeová, ele fornece alimento espiritual para os ungidos, e estes criam esses artigos, essas informações, publicam na revista, são enviados para as congregações ao redor do mundo. Não é? É interessante, né, que também os mormons têm a sua revista, né? As Testemunhas de Jeová é a Sentinela, e os mormons é a Liahona. Não é? Depois você pesquisa aí na internet aí, o que é a Liahona. Tá? Depois você pesquisa para você saber o que é, né? Mas existem muitas similaridades, né? A Liahona provavelmente é o meio que o corpo governante dos mormons utiliza para dar informações espirituais para os seus seguidores. Eu tenho aqui uma imagem do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Aí está eles. Esta imagem não é atual, tá? Tem alguns aí que já faleceram, pelo menos um faleceu, mas tem outros membros, foram acrescentados outros membros, não é? E entre os mormons, nós temos os apóstolos, não é? É interessante, pessoal, que como é parecido, eles têm um corpo governante também, os mormons têm um corpo governante. Você que é testemunha de Jeová aqui, que está assistindo, você que é testemunha de Jeová, observe como são tão parecidas essas seitas americanas, que surgiram quase no mesmo período. A diferença aí foi de 50 anos, de uma para outra. Então, quando Charles Russell chegou, já havia a seita mormon, já havia sido estabelecida a seita mormon, né? É interessante, né? Como são parecidas. 210 pessoas assistindo a nossa live no momento. Obrigado pela sua participação. Deixe seu comentário no chat. Parecido demais, né? Qualquer semelhança não é coincidência. Tudo assim, é tudo igual. O profeta e os apóstolos, eles falam diretamente com Deus e falam para os mormons o que eles devem fazer. Mesma coisa aqui no caso das Testemunhas de Jeová. E só eles têm autoridade, quer dizer, é tudo bem centrado neles. Eles falarem, você faz como sendo a voz de Deus. Meu Deus, que loucura. Pessoal, nós poderíamos aqui falar muito mais. Tem tanta coisa para falar sobre os mormons, sobre as Testemunhas de Jeová, mas nós não temos nenhuma fração do tempo necessário. É por isso que eu quero que você se inscreva no canal da Vânia Moura, e lá você vai ter uma infinidade de vídeos sobre muitos assuntos, e quando você começar a assistir você não vai parar mais. Aqui no chat, ó, como eu te falei, viu, Vânia? Tem várias irmãs, vários irmãos aqui, ó, que acessam o seu canal e assistem seus vídeos, e alguns dizem aqui, ó, deixaram comentários aqui, os vídeos da Vânia me ajudaram a abrir a mente e abandonar as Testemunhas de Jeová. Por incrível que pareça, não é? Quando você estuda uma seita, você sabe como funciona, como é o modus operandi dessa espécie de grupo. Então você fica como que vacinado, né? O papel dos ex-membros na exposição de seitas de controle mental é muito importante, né? Graças a Deus, nós temos pessoas como a Vânia, existem pessoas como eu e como muitos outros, pessoas que saíram dessas organizações sectárias e que abriram a boca, colocaram a boca no trombone, não se calaram e ajudaram muitas outras pessoas a se libertar. Vânia, você tem coletado muitos testemunhos, né? E nos seus vídeos eu vejo que você tem dado muito aconselhamento. Seria cômodo, né? A pessoa se calar. Eu gostaria de ouvir de você o que te motiva a fazer vídeos e expor a SUD, os santos dos últimos dias.
Nesse caso, criatura contra criador, porque eu fui criada na igreja e eu aprendi na igreja a ser íntegra. Eu aprendi que integridade é algo extremamente importante e eu levo isso para a minha vida até hoje. Eu aprendi inicialmente na igreja. Você sempre tem que estar do lado da verdade. Você não pode ter medo da verdade. Eu escutei muito, eu fui ensinada assim na igreja. Você não tem vergonha da verdade. Você não tem medo do julgamento das pessoas. Você tem que defender a verdade e a retidão. Era um lema da organização das moças. E eu trago isso para minha vida até hoje. Eu faço esses vídeos, eu converso sobre o mormonismo por uma questão de integridade, porque estou defendendo a verdade e a retidão pelo que ela realmente é. Eu não poderia me calar, eu me sinto na obrigação social e principalmente moral e ética de falar para as pessoas as coisas que eu aprendi, as coisas que eu descobri, e o meu canal acabou organicamente tomando a direção de contar histórias de pessoas que passaram por experiências negativas, tanto no mormonismo quanto em outras seitas, e ajudá-las a entender o que aconteceu com elas e o porquê que elas se sentem assim ou assado, porque eu procurei estudar e entender esse fenômeno chamado testemunho, que eles falam tanto na igreja, que eu achei que eu tinha um. Então, isso tudo tem me dado embasamento para ajudar essas pessoas a entenderem o que acontece com elas. É um trabalho social extremamente importante, é muito importante. Por isso que eu digo que é criador e criatura. O mormonismo me tornou muito do que eu sou hoje. Integridade foi uma coisa que eu trouxe para a minha vida e eu continuo sendo íntegra. E eu não quero um centavo, eu não ganho um centavo com os vídeos que eu faço, porque eu não sou como eles. Eu não tiro dinheiro de pessoas de boa fé. Eu realmente. É por uma questão de integridade e obrigação social. Então, enquanto houver histórias para contar, eu vou estar lá, eu vou continuar contando e ajudando as pessoas, porque eu fui tão ajudada pelas experiências de outras pessoas, sabe? Que eu escutei aqui quando eu cheguei, podcasts e coisas assim. Então, eu estou devolvendo aquilo que eu recebi. É isso. Que legal, Vânia. Muitas testemunhas de Jeová, muitas, são pessoas de boa índole, pessoas que realmente amam a Deus, que amam as suas famílias, seus filhos. E a grande maioria dessas pessoas, elas estão em uma organização que as explora. Elas são escravas de homens, homens manipuladores, vigaristas religiosos, que não tratam bem estas ovelhas, que eu considero, são ovelhas de Deus, são ovelhas de Jesus, né? E o que esses líderes estão fazendo é algo muito vergonhoso, é algo horrível, algo digno mesmo do inferno, porque eles pegam pessoas que acreditam em Deus, que querem servir a Deus, e enganam essas pessoas. Colocam-as para trabalharem como escravas. E elas fazem tudo isso enganadas, manipuladas. Claro, enganadas porque sofreram manipulação mental. Estas pessoas fazem lavagem cerebral, usam técnicas coercitivas, de programação neurolinguística, e tornam essas pessoas em marionetes, em robôs. E quando muitas dessas pessoas se dão conta de que estiveram tanto tempo envolvidas em um engano sem paralelo, elas ficam malucas. O chão cai debaixo dos seus pés. Eu fico pensando em pessoas que passaram a vida inteira em seitas de controle mental e que nunca se deram conta disso. Eu fico pensando também nas milhares, nas milhões de pessoas que sofrem direto ou indiretamente porque fizeram, fazem parte ou porque algum membro da família faz parte de uma seita de controle mental. Por isso que é importante o trabalho de pessoas como a Vânia, né? Porque essas informações, elas ajudam a libertar, né? Vânia, nós estamos chegando ao final da nossa live. Pessoal, estamos chegando ao final. Nós temos muitas mensagens aqui no chat, tá? Nós tivemos muitas informações aqui que foram passadas, evidentemente, muitos detalhes aqui não puderam ser abordados por causa do tempo que é escasso.
Mas lembre-se que os comentários que vocês deixaram, as perguntas, os questionamentos, aqui no chat, eles vão ficar aqui. Eles vão ficar nesse vídeo. Então, vocês podem depois voltar aqui no vídeo e acompanhar as perguntas. Vocês podem também comentar ao pé do vídeo, deixar o seu comentário aqui para outras pessoas. Tá bom? Então, pessoal, vamos ajudar as pessoas com informação. Se você é um ex-membro, se você pode ajudar de alguma forma, ajude. Se você tem a habilidade de falar, como a Vânia Moura, se você tem a habilidade de criar informação, publicar essa informação, todo o trabalho, todo o esforço é válido, porque quando nós salvamos uma vida, isso não tem preço, né? Vânia, eu sou muitíssimo grato a você por ter participado com a gente desta live. Quando eu entrei em contato contigo, porque eu sou fã do seu trabalho, e muitos dos meus queridos amigos nos nossos grupos, nas redes sociais, somos fãs do seu trabalho, sempre falamos, né? E quando você aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. Para mim é um momento especial estar aqui nessa live. Quero te agradecer. E você pode agora dar suas últimas palavras finais para os nossos espectadores. Obrigada, meu querido. Eu quero te agradecer muito. Eu acho que foi extremamente produtiva essa nossa conversa, os paralelos que você criou. Eu acho que você está fazendo um trabalho fantástico. Eu vou começar a acompanhar o teu trabalho. Eu quero dizer para as pessoas que estão escutando a gente que o importante na vida é você ser feliz, viu? Dentro de igreja, dentro de seita, fora de igreja, fora de seita. Você precisa ser feliz, o teu objetivo tem que ser você se amar, o objetivo tem que ser você acordar de manhã com vontade de viver, tem que ser você exercer a tua liberdade, seja dentro ou fora de qualquer igreja ou até de seita. O importante na vida é você ter um relacionamento bonito e saudável com as pessoas que você ama. É você ser um cidadão de bem. Se você precisa de uma seita ou de uma religião para conquistar tudo isso na tua vida, tá tudo certo. Ninguém aqui tá falando para você sair de lá, não, viu? Mas a gente também quer te mostrar a verdade, porque muitas pessoas que entram nessas seitas e entram em igrejas, elas vão lá buscar uma felicidade que não existe para elas. Mas aí elas ficam presas pelo medo, pela culpa, pela vergonha, que é o tripé usado por todas as seitas. Então é com essas pessoas que eu e o meu amigo aqui estamos conversando, viu? Para aquelas pessoas que não estão felizes lá dentro, poderem abrir a mente e descobrirem que se elas quiserem sair, tá tudo bem, a porta está aberta. E do outro lado da porta não tem maldição, não tem perda de bênçãos, não tem um ser imaginário que vai te pegar, não tem nada disso. Então a gente só quer aqui a verdade, a gente quer clareza, a gente quer honestidade. Então você que está feliz, como testemunha de Jeová, você que está feliz como mórmon, como qualquer outra denominação religiosa, se você está feliz lá, está maravilhoso, está ótimo. E para você que saiu, fica bem, fica em paz, viu? Tudo que colocaram na tua cabeça foi para tirar vantagem da tua boa fé, tirar teu tempo, teu trabalho suado, teu dinheiro, viu? Esse é o meu recado para as pessoas. Bora ser feliz, dentro, fora, e respeitar a liberdade um do outro. Para que criticar aquele que saiu da testemunha de Jeová? Para que você vai colocar teu filho para fora de casa por causa disso? Pelo amor de Deus! Da onde isso? Isso não é amor. Se você está numa instituição que se diz religiosa e não prega o puro amor, tem alguma coisa errada ali. Então você precisa rever. Preza teus relacionamentos, se dá bem com as pessoas que você ama e ama você mesmo também. É só isso que a gente deseja para você. Esse é o meu recado. E obrigada de coração por todos que assistiram a gente, por todos que me assistem, por todos que assistem o meu amigo aqui. A gente está junto nessa, viu? Juntos nós somos mais fortes. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu acredito nisso. Obrigada, meus queridos. Obrigado a você. Com certeza, juntos nós somos mais fortes. Pessoal, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau.